Você já parou para pensar que talvez o poder que você busca desesperadamente nunca esteve escondido do lado de fora? Imagine por um instante que tudo que você deseja, abundância, amor, sucesso, clareza, já está aí, vibrando ao seu redor e dentro de você, mas encoberto por uma única camada, a sua própria descrença. O invisível não é ausência, é apenas aquilo que ainda não foi reconhecido. E aqui surge a grande pergunta: por que tantos vivem como se fossem pequenos, fracos, dependentes de circunstâncias externas para que algo mude? Talvez porque nos ensinaram desde cedo que o poder pertence a outros, à sociedade, às condições, até mesmo a uma força maior que, quem sabe, um dia nos conceda permissão. Mas e se a realidade for justamente o contrário? Deixa eu te provocar com duas questões. Se todo o poder já fosse seu, como sua vida mudaria hoje? E mais, o que ainda está te impedindo de acreditar nisso? A resposta para a primeira questão é simples: sua vida mudaria imediatamente, porque você não esperaria mais autorização para agir. Você se moveria com confiança, sabendo que já possui a energia necessária para criar. Quanto à segunda, a barreira está na sua mente. Não é a falta de recursos, nem de oportunidades, mas o hábito de olhar para fora e nunca para dentro. Perceba, quando você duvida, o poder permanece invisível. Não porque ele não exista, mas porque sua consciência ainda não o traduziu em experiência. É como uma estação de rádio, a frequência está sempre no ar, mas até que você ajuste o dial, só haverá ruído. Assim também é com o poder. Ele não precisa chegar até você, ele já está presente, aguardando o momento em que você aceite sintonizar. A partir de agora, vamos explorar como essa força se manifesta, porque ela parece oculta e, principalmente, como você pode atravessar o véu da descrença para enxergar que o invisível sempre esteve dentro de você, pronto para ser usado. Desde pequenos fomos treinados a acreditar que o poder está sempre do lado de fora. Crescemos ouvindo que precisamos esperar o momento certo, a oportunidade ideal, a ajuda de alguém mais experiente, ou até mesmo um sinal de forças superiores para finalmente agir. Essa mentalidade cria uma prisão invisível, a sensação de que nossa vida só pode avançar se algo externo der autorização. O problema é que essa crença nunca nos coloca no papel de criadores, apenas de espectadores. Esse mito da força externa se alimenta da ideia de que não somos suficientes. É como se algo estivesse sempre faltando: dinheiro, reconhecimento, energia, fé, contatos. A mente se acostuma a buscar justificativas para a inércia, acreditando que o dia perfeito chegará quando o ingrediente que falta finalmente aparecer. Só que esse ingrediente não está lá fora, ele é a sua percepção do poder que já vibra em você. Pense em como as pessoas esperam constantemente. Esperam por melhores condições no trabalho para empreender, esperam por mais autoconfiança para se expressar, esperam pela validação de outros para se permitir ser quem realmente são. O que muitas vezes não percebem é que o tempo todo estão entregando sua energia vital a algo que nunca pode ser controlado, o que vem de fora. Quando você internaliza a crença de que o poder só existe em algo externo, cria uma relação de dependência. Passa a viver reagindo, em vez de criar. E isso se torna um ciclo sem fim. Quanto mais você acredita que depende de algo, mais distante o seu poder parece estar. O invisível se torna inacessível simplesmente porque você decide não acreditar que é seu. Agora, observe a diferença que acontece quando essa percepção é invertida. Imagine alguém que, em vez de esperar, começa a agir como se o poder já estivesse presente. Essa pessoa não precisa de provas externas para acreditar. O simples ato de confiar já muda sua vibração, e é justamente essa vibração que atrai circunstâncias alinhadas. Isso não é magia, é física quântica aplicada à consciência. Você deixa de ser um receptor passivo para se tornar um transmissor ativo. Esse mito da força externa também está profundamente enraizado em como fomos ensinados a entender espiritualidade. Muitas vezes, fomos condicionados a acreditar que só uma entidade superior pode nos dar permissão para prosperar, como se fossemos sempre devedores perante o universo.
Só que o campo quântico não opera em hierarquias humanas. Ele responde à frequência que você emite. E se a sua vibração é de espera, mais espera você atrai. Se é de poder, o fluxo se abre. Olhe para sua própria vida e se questione. Quantas vezes você deixou de agir porque pensou que não estava pronto, que precisava de mais experiência, que não tinha recursos suficientes? Quantas oportunidades foram perdidas simplesmente porque você acreditou que o poder estava fora do seu alcance? Cada vez que isso acontece, o mito se fortalece. Mas cada vez que você dá um passo mesmo sem ver todas as garantias, esse mito perde força. O invisível se torna visível no instante em que você acredita. A crença não é apenas mental, ela é uma decisão vibracional. É quando você afirma, eu já tenho, eu já sou, eu já posso. Essa declaração interna é o que derruba o mito da força externa. Você não precisa pedir autorização ao mundo, porque o universo responde à sua frequência, não à sua espera. É aqui que começa a transformação, ao perceber que o que te mantinha paralisado não era a falta de poder, mas o hábito de buscar fora o que sempre esteve dentro. O mito se dissolve quando você compreende que a vida não entrega sinais para depois você acreditar. Ela responde ao acreditar que você já carrega. Na próxima parte, vamos mergulhar no verdadeiro ponto que muitas vezes bloqueia essa percepção: a autossabotagem silenciosa da mente. Porque mesmo quando você entende que o poder é seu, existem padrões internos que tentam te convencer do contrário. Reconhecê-los é o passo essencial para liberar sua energia criadora de vez. Você já percebeu como, mesmo quando decide dar um passo em direção a algo importante, uma voz interna parece sussurrar que você não é capaz? Esse é o campo invisível da autossabotagem. Ele não se manifesta de forma gritante, mas como pequenas ideias repetitivas que drenam sua energia. O curioso é que quase sempre acreditamos que essa voz é racional, quando na verdade ela é apenas uma programação antiga tentando nos manter presos ao que já é conhecido. A autossabotagem se esconde justamente naquilo que parece lógico. É quando você pensa, não vou tentar agora, porque não tenho todas as condições ideais. Ou, preciso esperar um pouco mais, me preparar melhor. Na superfície, esses pensamentos soam sensatos, mas no fundo são apenas desculpas sofisticadas criadas pela mente para evitar a expansão. O desconhecido é desconfortável, e a mente condicionada prefere a ilusão de segurança do que a verdade do poder. O mecanismo é simples. Toda vez que você tenta acessar seu poder interno, a mente antiga ativa memórias de fracassos, medos e julgamentos. Ela projeta um filme repetitivo que te convence de que agir pode ser arriscado demais. E, inconscientemente, você aceita essa narrativa como realidade. O mais impressionante é que não existe nenhuma prova atual de que isso vá acontecer, apenas a lembrança emocional de experiências passadas. É como se a mente te fizesse pagar infinitamente por histórias que já terminaram. Essa autossabotagem invisível é alimentada por crenças profundas que você absorveu sem perceber. Talvez tenham dito que você não era suficiente, que não deveria sonhar alto demais, que a vida exige sofrimento para ter valor. Essas sementes se enraizam e crescem silenciosamente, até que você passa a acreditar nelas como verdades absolutas. A cada vez que você se aproxima do seu verdadeiro poder, essas crenças criam barreiras invisíveis, como se dissessem: não é para você, não insista. Mas há algo que precisa ficar claro: toda autossabotagem é apenas uma frequência vibracional. Não é uma sentença, nem um destino. Ela só se mantém viva porque você continua dando atenção e reforçando o padrão. No momento em que você percebe que essa voz não é você, mas apenas um programa, você começa a enfraquecê-la. O simples ato de observar, sem resistir, já é suficiente para mudar a energia. Um exemplo comum de autossabotagem é o perfeccionismo. A ideia de que você só pode agir quando tudo estiver absolutamente perfeito. Essa postura paralisa, porque o perfeito nunca chega. Outro exemplo é o excesso de comparação. Você olha para os outros e acredita que já estão mais avançados, mais preparados, mais iluminados.
Essa comparação cria um campo vibracional de escassez, reforçando a falsa crença de que o seu poder é menor. Quando você se dá conta de que esses padrões não refletem a verdade, mas apenas hábitos de pensamento, surge a chance de mudar. A mente pode gritar que não é o momento certo, mas o coração sabe que a transformação não acontece no futuro, ela só pode acontecer agora. Esse é o ponto onde você deixa de negociar com autossabotagem e decide agir mesmo com medo, mesmo com dúvidas, mesmo sem garantias. A autossabotagem perde força quando você cria um espaço de presença. É nesse espaço que você percebe: se eu estou pensando que não sou capaz, quem é o eu que observa esse pensamento? Essa simples pergunta abre uma fenda no padrão, revelando que você é maior do que a mente. O observador interno é livre, e é dele que emana o verdadeiro poder. No campo quântico, pensamentos e emoções não são só estados internos, eles são frequências que moldam a realidade. A autossabotagem, portanto, não apenas trava suas ações, mas também emite um sinal de bloqueio. Ela comunica ao universo que você ainda não acredita no poder que é seu. Mas quando você decide se desvincular dessas vozes e escolher novas frequências, de confiança, clareza e ação, a realidade responde na mesma sintonia. Agora, imagine se cada vez que a autossabotagem surgisse, você a encarasse não como um inimigo, mas como um alarme. Um lembrete de que está prestes a atravessar um limite importante. Em vez de recuar, você avança. Em vez de se esconder, você se expande. Esse é o verdadeiro antídoto: transformar o bloqueio em sinal de avanço. Na próxima parte, vamos aprofundar exatamente nesse ponto. Porque se a autossabotagem é a força que puxa você para trás, existe também um ciclo invisível que a alimenta dia após dia. Entender esse ciclo e como ele opera é essencial para quebrar a repetição e, finalmente, liberar sua energia criadora para um nível completamente novo. Se observarmos com atenção, a autossabotagem não é um evento isolado. Ela segue um ciclo previsível, quase sempre invisível para quem está preso nele. Esse ciclo funciona como uma engrenagem oculta que mantém sua vida em um mesmo padrão, independentemente do quanto você se esforce para mudar. É como tentar correr em uma esteira: você gasta energia, mas continua no mesmo lugar. O ciclo começa com uma emoção inconsciente. Muitas vezes é algo sutil, como uma sensação de inadequação, de não ser suficiente, de não estar pronto. Essa emoção surge porque o corpo ainda está condicionado por memórias do passado. Mesmo que a mente consciente diga agora será diferente, a vibração emocional permanece conectada ao que já foi. E é essa vibração que dá o primeiro giro na roda da autossabotagem. A segunda etapa do ciclo é a narrativa mental. A emoção gera pensamentos coerentes com ela. Se a emoção de base é medo, os pensamentos automaticamente criam justificativas para não agir. E se não der certo? E se eu fracassar? E se rirem de mim? O que parece raciocínio lógico é, na verdade, apenas a mente tentando explicar o que o corpo já está sentindo. O problema é que, quando você acredita nesses pensamentos, você reforça a emoção inicial. A terceira etapa é a inércia ou ação equivocada. Nesse ponto, você ou paralisa, deixando de agir, ou age de forma desconectada, sem confiança, apenas para cumprir uma obrigação. Em ambos os casos, o resultado costuma ser insatisfatório. Ou você não cria movimento nenhum, ou cria algo que não tem consistência vibracional. Isso gera experiências externas que validam a emoção inicial de incapacidade. E assim chegamos à quarta etapa, a prova aparente. O mundo externo espelha sua frequência e devolve sinais que confirmam a narrativa. Você não fecha o negócio, não recebe a resposta, não encontra a oportunidade. Então, a mente diz: está vendo? Eu avisei. E a emoção inicial ganha ainda mais força. Esse é o fechamento do ciclo, que se retroalimenta infinitamente. É como uma serpente que morde o próprio rabo. Emoção, pensamento, ação inconsistente, resultado fraco, emoção reforçada. Cada volta da engrenagem aprofunda o condicionamento,
até que você passa a acreditar que essa é a minha vida. Mas, na verdade, é apenas um ciclo vibracional em operação. O mais desafiador é que esse ciclo cria familiaridade. A mente e o corpo começam a se sentir seguros dentro dele, porque é previsível. O sofrimento conhecido se torna mais confortável do que a liberdade desconhecida. Por isso tantas pessoas dizem que querem mudar, mas quando a mudança se aproxima, inconscientemente recuam. Não porque não desejem, mas porque o ciclo antigo ainda parece mais seguro. A boa notícia é que ciclos só se mantêm enquanto não são vistos. O simples ato de enxergar o mecanismo já abre espaço para transformá-lo. Quando você começa a observar, essa emoção não sou eu, é apenas uma memória, você interrompe o primeiro giro da roda. Ao invés de mergulhar automaticamente nos pensamentos, você respira, cria espaço, e a narrativa perde força. Um detalhe importante: você não quebra esse ciclo lutando contra ele. Resistir só reforça a energia. A chave é desidentificação. É reconhecer que a emoção pode estar presente, mas você não é ela. Que o pensamento pode aparecer, mas você não precisa acreditar. Que a inércia pode surgir, mas você pode escolher agir diferente mesmo assim. Esse é o ponto em que o ciclo começa a se desfazer. Outro fator poderoso é substituir a emoção inicial. Se o ciclo começa sempre com uma frequência de medo ou inadequação, você pode treinar conscientemente um novo ponto de partida. Em vez de esperar que o corpo traga o antigo condicionamento, você se adianta e cultiva emoções como gratidão, confiança e presença. Isso muda toda a cadeia subsequente, porque pensamentos coerentes com essas emoções começam a surgir. A ação se torna mais alinhada, o resultado mais consistente, e a roda gira em outra direção. Pense nisso como mudar a senha de acesso à sua realidade. Até agora, sua senha era baseada em sentimentos de limitação, e o universo só abria portas compatíveis com isso. Quando você instala uma nova emoção como senha, portas diferentes começam a se abrir. Não porque o mundo mudou, mas porque você alterou o código de entrada. Agora, quero que você reflita: quais emoções têm dado partida ao seu ciclo? Quais histórias você vem repetindo a partir delas? E, principalmente, está disposto a interromper o padrão no ponto mais sutil, antes que ele crie toda a espiral de repetição? Essa é a decisão que abre um novo caminho. Na próxima parte, vamos avançar para um nível ainda mais profundo: como a mente cria loops emocionais através da repetição de memórias passadas e como você pode reprogramar seu corpo para deixar de viver no ontem e começar a sentir o amanhã. Porque se o ciclo da autossabotagem prende você, é a memória emocional que o mantém acorrentado. A mente é uma ferramenta poderosa, mas também pode se transformar em uma prisão invisível quando fica presa a repetições emocionais. Grande parte do que você chama de pensamento não é, de fato, novo. São padrões antigos, repetições de memórias que seu corpo já aprendeu a sentir. O cérebro é eficiente. Ele prefere repetir caminhos conhecidos em vez de criar novas rotas. E quando emoção e pensamento se unem nesse ciclo, você experimenta a sensação de estar sempre vivendo as mesmas histórias, mesmo que lute para mudar. É como se o futuro estivesse preso a um replay interno. Agora, perceba como esse loop começa. Uma lembrança desperta uma emoção. Essa emoção, por sua vez, gera uma química no corpo, hormônios, neurotransmissores, energia. Seu corpo então envia um sinal de volta ao cérebro: é assim que eu me sinto. O cérebro interpreta esse sinal e busca pensamentos que justifiquem esse estado. Esses pensamentos reforçam a emoção inicial, criando um círculo fechado. Ansiedade gera mais pensamentos de perigo. Medo gera mais lembranças de falhas. Culpa busca justificativas para continuar existindo. É um loop, e quanto mais ele se repete, mais natural ele parece. Você acredita que está reagindo ao mundo, quando na verdade está reagindo a memórias antigas projetadas no presente. Esse mecanismo explica por que tantas pessoas se sentem presas mesmo após estudarem técnicas de manifestação,
visualizações ou afirmações positivas. A mente consciente pode dizer: eu acredito na minha nova realidade. Mas se o corpo ainda está viciado em um estado emocional do passado, essa é a frequência que o campo quântico vai refletir. Porque no fim, não importa o que você pensa por alguns minutos do dia, e sim o que você sente continuamente como normal. A ciência já mostrou como isso funciona. Estudos de neurociência revelam que o corpo não distingue entre uma experiência real e uma intensamente imaginada. Isso significa que sempre que você revive mentalmente uma decepção, seu corpo libera a mesma química de quando aquilo aconteceu pela primeira vez. Com o tempo, essa química cria um vício. Seu sistema nervoso aprende a buscar aquela emoção como se fosse necessária para sobreviver. É por isso que, mesmo em momentos de paz, muitas pessoas sentem uma inquietação sutil, como se algo estivesse errado. Não é o presente que está criando isso. É a memória emocional do passado sendo revivida sem consciência. Mas aqui está a chave. Da mesma forma que você pode ficar preso em um loop, você pode usar esse mesmo mecanismo para criar um novo ciclo. O cérebro não sabe a diferença entre imaginar e viver. Então, quando você pratica sentir a emoção de uma realidade desejada, abundância, amor, liberdade, e mantém essa prática, o corpo começa a aprender esse novo estado. No início pode parecer estranho, até falso, porque não é familiar. Mas quanto mais você ensina seu corpo a sentir o futuro no presente, mais esse estado se torna normal. E quando o novo normal se estabelece, o campo quântico responde, porque sua frequência mudou. Isso significa que quebrar os loops emocionais não é apenas um exercício mental. É um treino diário de sentir no corpo a realidade que você escolhe. É se tornar leal a um novo estado emocional, mesmo quando a mente insiste em buscar provas externas. Quando a mente tenta puxar você para o velho ciclo, você respira, volta para o corpo e lembra: eu escolho sentir agora o que desejo viver. Nesse momento, você começa a inverter a ordem. Em vez de o passado ditar seu futuro, você permite que o futuro ditado pelo sentimento guie seu presente. E algo poderoso acontece quando você sustenta essa prática. O corpo, antes viciado no passado, começa a se acostumar com a frequência do novo. As células respondem. Os hormônios se reorganizam. A mente começa a buscar pensamentos que sustentem essa nova química. Aos poucos, o ciclo se reescreve. Agora, em vez de ansiedade gerar mais medo, paz gera mais clareza. Em vez de culpa buscar justificativas, gratidão atrai novas experiências. Você deixa de ser refém de loops inconscientes e passa a ser autor consciente do ciclo que alimenta. Esse é o ponto de virada. Perceber que você não precisa esperar que algo mude para sentir diferente. Você precisa sentir diferente para que tudo mude. Quando esse entendimento deixa de ser apenas mental e se torna visceral, o jogo muda. A mente para de ser a prisão e volta a ser a ferramenta. O corpo para de repetir o passado e começa a ancorar o futuro. E nesse momento, você deixa de estar preso a loops e passa a viver em um fluxo, onde cada sentimento consciente abre a porta para uma nova versão de realidade. Se essa mensagem despertou algo em você, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe nos comentários o que mais fez sentido para a sua jornada. Sua voz pode inspirar outras pessoas a quebrar os próprios loops emocionais.